Bem-vindo a esse vídeo que vai ter um assunto super importante, lei da atração junto com a reflexologia feminina. A reflexologia da nossa Ioni. Por que é importante? Qual é a conexão entre esses dois temas, Jenny? A lei da atração, uma união de toda a sua vibração e a sua Ioni tem um grande poder de criação. Vamos lá para o nosso conteúdo que você vai adorar. Espero que você tenha muitos insights durante este vídeo. Então, primeiro, reflexologia, o que é? Reflexologia, lembra que tem uma reflexologia podal, que é do nosso pé, que cada partezinha do nosso pé corresponde a um órgão. Mas então não poderia ficar de fora uma reflexologia, um estudo aprofundado sobre a reflexologia da nossa Ioni, o nosso órgão genital. Claro que o órgão genital masculino também. Eu vou te mostrar aqui uma imagem de como está conectado a penetração do órgão genital masculino no canal feminino, como as duas coisas estão conectadas. Quando penetra, as áreas da reflexologia masculina são correspondentes às áreas da reflexologia feminina. Olha que profundo. O canal lá na ponta, lá em cima, ele representa o nosso coração, ou seja, a última parte, a coisa mais difícil de alcançar, né? E quando a gente falou dos nossos chakras, a gente falou que as energias elas sobem, né? Do chakra básico, essa força vem para o nosso chakra cardíaco. Então, o nosso coração ele é representado bem na parte de cima do nosso órgão genital, do nosso canal vaginal, e ele é o centro da cervix, né? As emoções de impaciência ou de ressentimentos ficam registrados nessa região do nosso canal. Então, muitas vezes pode acontecer de ter penetração no órgão feminino e não sentir prazer ou se permitir um orgasmo, porque tem emoções de impaciência, de ressentimento, que está preso no seu coração, mas também representado lá na sua Ioni. Então, vai penetrar e quando chegar no topo, pode causar dor, pode causar desconforto, ou pode causar uma insensibilidade, então você pode não ter orgasmo, e pode ficar assim, tem uma penetração e aquela mulher que fica assim, ai, não vai terminar nunca, não aguento mais. É uma impaciência. Então você não se permite sentir prazer já no seu coração. Quer mostrar o seu canal, quer te mostrar algumas coisas que você não quer enxergar nos seus chakras, ou no seu comportamento, ou no seu dia a dia. Então, isso é um insight muito importante. E como é que eu faço para consertar isso, Jenny? As emoções de impaciência e de ressentimento, o antídoto para isso é amor e desfrutar, se regozijar de si própria, do seu corpo, se sentir feliz com o próprio corpo, de você não ter ressentimentos com o que passou, perdão também poderia ser aqui, né? Então, mas é trazer amor, amor para sua vida, amor para o coração, amor para essa intimidade que você está tendo, tá? Então eu comecei lá do topo, tá? Então, aqui em cima, no órgão genital, né? Imagina que a gente está aqui no órgão genital, o topo, o clitóris e ali e na parte no canal, a parte do topo lá em cima corresponde ao coração. O clitóris também tem coração envolvido e tem a glândula pineal e pituitária envolvidas ali nessa glândula. Por isso que o estímulo do clitóris, a gente tem orgasmos mentais e é possível ter orgasmo só com o estímulo dessa região no nosso corpo, porque está conectado diretamente com o nosso sistema nervoso e aí vai lá para nossa glândula pineal e glândula pituitária, ou seja, as nossas glândulas que estão responsáveis também pelos nossos chakras superiores, chakra frontal e o chakra coronário. Então, olha como tudo está conectado. Se eu tenho dificuldade para ter um orgasmo quando é estimulado o meu clitóris, será que eu não tenho um bloqueio? Que eu não tenho que fazer uma avaliação para desbloquear os meus chakras superiores, de ter mais criatividade, mais fé, mais esperança, mais entrega, ter uma capacidade de sonhar, de aplicar o meu conhecimento intelectual, aplicá-lo na minha vida. Então, olha para isso também através da sua intimidade, na sua reflexologia da Ioni,
o quão ele está conectado com os seus outros comportamentos no seu dia a dia, tá? E isso também está conectado com a lei da atração. Porque, por exemplo, o nosso clitóris, se eu sou incapaz de sentir prazer no meu clitóris, ou ao ser estimulada nessa região, tenho muita dificuldade de ter orgasmo, de sentir prazer, eu tenho aquela, ai, para de mexer, eu talvez estou com algum bloqueio aqui, e um dos ímãs da lei da atração é esse sétimo chakra, que ele está conectado com a nossa entrega, com a nossa imaginação, da gente ter capacidade de sonhar, de nós termos capacidade de criar um desejo, um querer da nossa alma e materializar ele. Conseguir imaginar como realizar isso, como materializar, como manifestar isso. Então, olha como as coisas estão interligadas. Mas também tem algo mais profundo na lei da atração que eu vou deixar para o finalzinho do vídeo. Continuando a nossa leitura da reflexologia do nosso órgão genital. Após o coração, a gente tem os pulmões, né? São ali um alinhamento, eles são juntos praticamente. Os pulmões, eles são ao redor do cérvix, ou seja, ao redor do nosso coração. E seria o coração no pico e os pulmões nas laterais, né? Que nem um coração que ir desenhando essa região, só que na nossa ioni. Então, os pulmões são responsáveis pelas emoções de tristeza, de nostalgia, sabe aquela pessoa que fica muito nostálgica, ter angústia, dor, sofrimento. Quando a gente tem alguma coisa guardada no nosso, que a gente está preso em nós, a gente tem um choro preso. Como é que a gente respira? Né? É uma respiração mais curta. A ansiedade também é uma respiração mais curta, mais aqui, alta no peito, né? No pulmão. Então são emoções de tristeza, de nostalgia. E como é que a gente faz para liberar isso? Qual é o antídoto para essas emoções, Jenny? As emoções correspondentes seria a valentia, né? Ser valente, ser. Eu prefiro valente do que guerreiro, tá? Ser valente, ir à frente, né? Confiança pessoal, ter uma confiança no teu poder, ter uma capacidade de confiar em si próprio, né? Então, a gente libera essa tristeza quando a gente confia na vida, confia em nós, confia que tudo bem, essa coisa, o que aconteceu, precisou acontecer para eu evoluir, para eu crescer, para eu me desenvolver. Então, a gente libera essas emoções, tá? E então, fica ali coração, pulmões, lá na parte mais alta do nosso órgão. Seguindo a leitura, a gente vai ter o baço ou o pâncreas. O baço, que seria um terceiro bloqueio, né, dentro do nosso canal, a gente descendo ele, né, se a gente vai olhar. O baço são emoções de preocupação e ansiedade. E o pâncreas é falta de doçura. A gente fica mais amargo, a gente fica se cobrando muito, a gente não desfruta, né? A gente tem dificuldade de lidar com as nossas emoções. Então, ali libera culpa, preocupação, amargura. O baço, nessa região, também corresponde à altura do pênis do homem, tá? Então, a gente precisa dar uma olhada com isso de ter abertura, de nos sentirmos mais justos com nós, com a vida, de não se sentir injustiçado o tempo todo. Então, a gente libera essas emoções de preocupação e ansiedade quando a gente acredita na vida e que as coisas são justas, né? Se algo de ruim aconteceu para mim, num equilíbrio perfeito, junto com as leis, né, que a gente comentou outra aula, as leis espirituais, para eu perder, alguém precisou ganhar. E eu precisei perder para crescer, né? Falando de um perda, mas pode ser qualquer outra coisa que você, se algo que te fez sofrer e te causou uma preocupação, é que talvez para a lei do equilíbrio, para entrar no ritmo, na vibração, você precisou evoluir, precisou crescer. E aí você se sentiu meio amargo, meio indisposta, falta de confiança. E aí você precisa desenvolver essas qualidades em você também, né? Porque a gente é um ciclo, a gente está em constante transformação, a gente é mutável. Então é para você aprender a se olhar com outros olhos e desfrutar do seu novo eu, tá? Seguindo, então, coração, pulmões, baço, pâncreas,
a gente vai para o fígado, pertinho da saída, que libera ira e raiva, ou de dívidas, endividamento, dívidas não só financeiras, mas dívidas que alguém me fez alguma coisa e eu estou em dívida com essa pessoa, não houve uma troca, eu não consegui reconhecer o esforço da outra pessoa, então eu me sinto em dívida com ela. Qual é o antídoto para lidar com isso? Amabilidade e generosidade. A gente não cura a raiva com mais raiva. A gente cura a raiva com amabilidade, quando a gente sendo amoroso, quando a gente sendo gentil, a gente sendo paciente com o nosso processo, a gente sendo compreensível, ter compaixão pelo nosso momento. Então, dá uma olhadinha para essas emoções e lembra que o fígado também ele atua sobre o nosso terceiro chakra. Lá, a nossa manifestação, a gente está com raiva porque não conseguiu manifestar, não consegui fazer o dinheiro, não tenho raiva reprimida porque eu fui humilhada ou eu fui injusta com uma outra pessoa, eu fui grosseira, fiz alguém sofrer, então essa dívida com a outra pessoa, eu estou em dívida emocional com uma outra pessoa. Dá uma conferida nas suas emoções, nos seus comportamentos e talvez na penetração você está sentindo bloqueios, dor, como se tivesse áspero, pouca fluidez de energia ou pouca lubrificação devido a alguma dessas emoções ou comportamentos exagerados ou demasiadamente um comportamento que a gente não consegue se soltar, porque tem crenças por trás também. O trauma e a crença é como se fosse cola, eles estão colados juntos. Eu preciso limpar o trauma e preciso limpar a crença vinculada a esse trauma. Então, dá uma conferida. E o primeiro passo para tudo isso é você estar aqui ou em alguma coisa que te traga uma nova percepção. Por isso que eu te fiz esse convite muito importante, porque o primeiro passo para a transformação é ter consciência. Como você vai corrigir algo em você mesma se você não sabe o que está fazendo mal para si mesma? Se você não sabe qual comportamento está envenenando o teu corpo ou a tua aura, o teu campo energético, teu campo espiritual, tá? E indo para o primeiro bloqueio, seria os rins. E os rins estão associados a emoções de medo e dúvidas, incertezas, insegurança em relação ao futuro. Então, como a gente lida com o medo e com as nossas incertezas? Tendo calma, presença e suavidade. Como eu posso ser suave comigo mesma, ao invés de me chicotear e me bater e de querer acelerar as coisas, tendo presença, de eu estou aqui agora, estou dividindo a minha intimidade com uma outra pessoa, ele está tocando no meu canal Ioni. Logo quando penetra, seria esse primeiro bloqueio. Segundo bloqueio, então, fígado. Terceiro, o baço e o pâncreas. Depois, pulmões e coração lá em cima. E então, na parte do homem, como eu mostro aqui na imagem, a parte mais próxima ao sacro do homem seria os rins. Depois o fígado, depois o baço, depois os pulmões e por último na cabeça, o coração. Porque penetra e toca as duas coisas juntas. Falta de sensibilidade para o homem, ele também precisa avaliar esses comportamentos nele, para você ter consciência que se você está com dificuldade de ter orgasmo, de ter sensibilidade, de sentir prazer, de se sentir conectada e dividir a sua intimidade com uma outra pessoa, pode ter comportamentos desses outros padrões, às vezes não é bem dentro da relação, às vezes um problema seu com a sua criança interior, com o seu pai, com a sua mãe, está impedindo você de ter prazer, de você conseguir soltar esses medos, essas preocupações financeiras, essas inseguranças, se sentir injustiçado, ou que você foi injusto com outra pessoa, ter tristeza, ficar muito nostálgico, de pensar que só o passado foi lindo e o presente agora tá numa desgraça, né? Porque tá tudo tão difícil agora no momento presente, mas o passado foi tão lindo. Enfim, tudo isso, essa impaciência, esses ressentimentos todos estão armazenados também na sua Ioni. Por isso que às vezes é mais fácil a gente negligenciar, ficar no piloto automático, né? Se já é difícil eu lidar com os meus bloqueios dos chakras, imagina aplicar isso dentro do meu órgão genital, que eu nem enxergo ele,
que muitas vezes, quando a gente fez aquele ritual de transformação e a gente precisou ter esse momento mais íntimo com nós, com certeza alguns não fizeram por vergonha, por medo, por culpa de conseguir se tocar, de conseguir olhar para o seu próprio corpo, de desejar o próprio corpo. Associando isso então à nossa lei da atração, se eu tenho uma dificuldade de sentir capacidade de prazer por mim mesma, no meu corpo, na minha intimidade, como eu vou querer manifestar para o universo, ou como eu vou querer me sentir próspera se eu não consigo nem me conectar com algo que está aqui 100% do meu dia, 24 horas por dia disponível para mim, e eu não consigo tocar, não consigo olhar, não consigo sentir prazer com isso. Não é para ser maníaco aqui, nada disso, ou desenvolver um vício por sexo. Não, essa não é a minha proposta. Minha proposta é de você sentir conectado com o seu próprio corpo, conectada com a tua essência, com esse poder de criação, porque a tua Ioni é capaz de gerar uma nova vida. Imagina então como que ela pode fazer para vibrar mais alto com os teus sonhos. Então a nossa lei da atração está associada a isso também, porque se a gente consegue sentir essa força interior subindo lá do chakra básico, a nossa sexualidade, e manifestar para o universo, tá? E olha como tem bloqueios dentro da nossa Yoni, que estão, às vezes a gente pode ter menos sensibilidade de entender algum sintoma físico em nós, ó, meu fígado tá ótimo, não tem problema nenhum com digestão, mas na nossa Yoni tá dificultando muito o meu prazer, tá dificultando muito a minha conexão com o meu parceiro, com a minha intimidade. Eu não gosto de me tocar, tenho vergonha, enfim. Tenho culpa quando eu me toco. Olha isso. É seu corpo. Entende? Pro quão profundo pode ser isso? E uma curiosidade sobre a lei da atração é que assim, nós temos o nosso adulto. Hoje, você aqui nesse momento presente assistindo esse vídeo, você é essa adulta que reconheceu que é importante você saber sobre esse conhecimento e o comprometimento que você teve comigo ou com você mesma ao abrir esse vídeo. Não, eu vou assistir essa aula, eu preciso. É o adulto falando, que ele é responsável, comprometido, cria uma rotina, planeja, organiza. Agora, esse adulto tem desejos, tem sonhos, quer viajar, quer comprar um carro, uma casa, um celular. Então, eu recomendo que você se conecte com a tua consciência do aqui e o agora, o que você quer manifestar para você. Pode ser num espaço curto de tempo de 3 meses até o final do ano, como a gente fez a carta do eu futuro. Pode ser a mais largo prazo. Ah, eu ainda quero construir uma família. Isso não é do dia para noite, então eu preciso de uma construção. Eu preciso ser essa pessoa, eu preciso me tornar essa mulher que eu quero ser para atrair a família que eu quero ter. Então, tem toda uma transformação ali. Essa adulta de hoje deseja trocar de celular. Eu quero trocar de telefone para ter mais memória, para ter uma câmera melhor, para fazer meus vídeos, enfim. Quero manifestar isso. Essa é a minha adulta falando agora. Em quanto tempo eu quero isso, né? Tudo bem, quero em 1 ano trocar de telefone. Esse é o desejo da adulta de hoje. Porque no momento que dificultar, vai, sei lá, estragar algum eletrodoméstico dentro de casa, ou vai estragar o meu veículo, e aí eu vou ter despesas, e vai acontecer obstáculos nesse meio desse caminho, que eu posso desistir desse objetivo. Tá, o celular é uma coisa muito fácil, mas eu quero dar só um exemplo para você. Então, a minha adulta vai ficar desmotivada, vai perder o interesse de me manter economizando ou de manifestar o dinheiro necessário para comprar esse telefone. A adulta vai desmotivar, a vibração vai baixar. Isso acontece na grande maioria das pessoas que estão usando a lei da atração. Porque elas fazem desejo só com a sua adulta. Mas tá aqui o segredo. Você tem que conectar a sua criança interior. Uma pausa aqui. Como você vai fazer isso? Quando a sua adulta se comprometer a fazer o que deve ser feito todos os dias, a sua criança quer ganhar um presente
quer ganhar um prêmio. Em outras palavras, a criança fica na esperança de ganhar o presente. Então, a sua adulta quer manifestar o telefone e a criança quer viajar para tirar novas fotos com esse telefone. Consegue entender a lógica? Porque tem mais vibração, tem mais emoção num sonho que ganha algo junto com a criança. Então, o adulto faz o dever, né? Porque é como se você fosse um sócio do universo, que você tem que fazer a sua parte, e a criança é aquela emoção quente, vibrando alto, na esperança de ganhar. A sua criança interior, ela é capaz de sonhar, de vibrar muito mais alto e manter a sua frequência vibracional alta, tá? Então, ela sonha, quando você era mais novo, você poderia sonhar com várias profissões ao mesmo tempo. Poderia ser a Cinderela, poderia ser uma policial, uma médica, uma advogada, tudo numa pessoa só, né? Não tinha tanto julgamento, tanto pudor. E a sua criança, ela vibra, ela comemora, ela sente como se as coisas já fossem reais. Você vai dizer, a gente vai num parque de diversões. A criança já vai vibrar na hora. Sério, que legal! Ela se permite sentir. Enquanto que o adulto, ele já, vou ganhar dinheiro. Mas ganhar dinheiro para quê? Então, para levar minha criança para sair, para passear, para viajar, para pagar dívidas, então, porque daí a minha criança vai ficar mais segura. Esse é um grande segredo da nossa lei da atração. Quando você consegue unir, você percebe no seu órgão genital algumas limitações, talvez alguns bloqueios com abusos, com falta de fé, dificuldade de estabelecer limites seguros, dificuldade de sentir amor por si própria, dificuldade de sentir conexão, de perdoar, porque tem raiva reprimida, porque tem ressentimento, porque tem tristeza, e ninguém está questionando os seus valores ou dizendo que o que aconteceu com você não deveria ter acontecido. Mas é porque está ali registrado em você. E se aconteceu, era porque precisava acontecer, você precisava evoluir de alguma maneira. Se não fosse o fulaninho, ia ser o ciclano, entende? E você é uma alma encarnada. Então você escolheu os seus pais antes de descer para a Terra. Então tem todos os insights, né? As coisas não são por acaso. Você precisava nascer nessa família com essas limitações emocionais, financeiras, para você evoluir ser um ser humano ainda melhor. E você está buscando ser melhor. Por isso você está aqui hoje. Se você quer fazer alguma coisa física, né? Porque ficar só no mundo das ideias e mudando os seus comportamentos aos poucos, de unir a responsabilidade do seu adulto com a alegria e o amor da sua criança, para você trazer mais força para a lei da atração que você quer realizar, tem você pode massagear o seu órgão genital para ir descobrindo sobre si próprio. Imagina se eu sinto dor lá bem em cima, meu coração tá bloqueado. Por que eu tô com dificuldade de sentir amor? É um insight sobre mim mesmo e isso ninguém pode me tirar. E como é que eu vou me abrir? Nossa, eu preciso me abraçar mais, eu preciso abraçar os outros, eu preciso sentir amor, receber amor, dar amor. Você vai ser o seu melhor diagnóstico. Consciência é o melhor diagnóstico, né? Quando você tem a consciência, você começa a encontrar os antídotos, os remédios. Se eu tenho raiva, como é que eu curo a raiva? Com calma, com presença, com consciência também sobre isso. Então eu te convido a duvidar do que eu tenho falado aqui e fazer o teste em você mesmo. Faz uma automassagem, vê se não vai resolver muita coisa. Afinal de contas, o que você tem a perder, né? Eu quero que você consiga unir a tua adulta com a tua criança para que você consiga expandir o teu campo vibracional.